como tratar possíveis intercorrências durante o preenchimento labial? Então, assim, às vezes a gente vê muitos cursos por aí, o pessoal ensinando as técnicas, né, ensinando como faz, mas não ensina a resolver caso venha dar algum problema. E isso traz muita insegurança para o aluno ou para o profissional. Então, é de extrema importância também saber tratar uma intercorrência, além de saber fazer o procedimento, certo? Vocês vão ver que conforme for aumentando o fluxo de vocês no consultório de atendimentos, pode aumentar a quantidade de pacientes que venham de outros profissionais também te procurando para resolver problemas que foi ocasionado por outro profissional que não sabe resolver. Então, esse será um diferencial para você que está fazendo o curso. Porque além de saber fazer a técnica, que é uma técnica exclusiva e diferente de todas as outras que você já viu, você também terá como tratar possíveis intercorrências que pode acontecer com você ou pode vir de outro profissional. E você fidelizar esse outro paciente, desse outro profissional, para você também no seu consultório. Tá? Então vamos falar um pouquinho de intercorrência. O que pode ser considerado intercorrência? É claro que hoje a gente tem várias complicações que a gente pode ter conforme fazemos os procedimentos de preenchimento. Então eu vou passar algumas aqui para vocês, vou explicar um pouquinho sobre, mas algumas delas são reações normais de um pós-tratamento. Porém, alguns profissionais dizem que é como uma intercorrência. E na verdade eu acredito que a intercorrência é realmente como algo deu errado. Não como um edema, que é um planejamento normal de um ácido hialurônico, porque ele causa um processo inflamatório. O edema, o eritema, o hematoma são coisas corriqueiras que podem acontecer quando você faz o preenchimento labial. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá? Todos aqui vão entrar no módulo de intercorrências, mas não são considerados todos intercorrências. As reações alérgicas. Às vezes você lá na anamnese, ela diz que não tem nenhum problema de alergia com os produtos compostos do seu preenchedor, mas ocasionou uma alergia no paciente, inchou muito, né? Ele está com coceira, inchaço um pouco maior do que o normal, então isso aí seria uma reação alérgica. O efeito Tyndall. Efeito Tyndall geralmente a gente encontra mais em casos de preenchimento de olheira, mas que também pode ocorrer em lábios. Quando o profissional faz um preenchimento superficial, que pega um pouquinho mais acima da epiderme, você pode ter o efeito Tyndall, que nada mais é como se fosse uma lupa, tá? Então ele fica como se fosse uma bolinha mais azulada, como se tivesse feito uma lupa em cima do vaso sanguíneo, que é super fácil de resolver também. Quando você tem esse efeito Tyndall no lábio, você pode simplesmente com uma agulhinha perfurar essa pelezinha e drenar esse produto. Caso o paciente não queira fazer esse procedimento, você pode também entrar com a laser terapia, que depois a doutora Ana vai estar esclarecendo melhor para nós. A parte de eritema. O que seria o eritema? O leve vermelhão da pele. Tá? Isso aí acontece porque você vai estar trabalhando com cânula, agulha, né, massagem, então isso aí é super normal. Na verdade, isso vai acontecer em todos os pacientes, não é uma intercorrência. Tá? Isso é um processo normal do tratamento oferecido. Edema, que é o inchaço, né, o acúmulo de líquido nos tecidos. O edema também é normal. Por quê? O ácido hialurônico, como eu falei na parte de materiais, ele tem moléculas que atraem a água da região. Então a tendência dessas moléculas é se expandir e causar um edema, que também é ocasionado pela perfuração, pela movimentação da cânula, tudo isso e pelo processo inflamatório que o ácido vai fazer na região também. Tá? Então tudo isso é ocasionado por uma ação normal do procedimento. Vai ter edema sempre. A parte de hematomas. Essa é uma parte muito legal. O hematoma, que é essa parte do escoamento do vaso dentro, né? Até coloquei uma fotinha aqui, vocês podem ver. É o escoamento desse vaso dentro do lábio, que deixa aquele roxinho, né, no lábio. Às vezes assusta muito o paciente, porque é uma coisa diferente. Então, esse aí, com a técnica RB-Lips, é muito difícil de acontecer. E eu vou explicar depois tudo para vocês na prática o porquê quase não temos um retorno com hematomas no consultório com essa técnica, tá? Mas na técnica original, que é com agulha, é super normal de acontecer.
Quando você entra com agulha, você pode romper algum vaso e ocorrer esse extravasamento do vaso e deixar o hematoma no paciente, que também é fácil de estar resolvendo. Você pode simplesmente passar uma pomada, uma compressa morna, para que isso aí sane e aguardar o tempo necessário para sumir essas manchas. As infecções, também um outro ponto que eu quero tratar com vocês. As infecções são muito comuns quando você não faz a asepsia e antisepsia do seu paciente, tá? A antisepsia que você faz do seu paciente é extremamente importante para que você não leve bactérias da pele para dentro do lábio, tá? E quando você tem um procedimento, que no caso é o do ARB Lips, que você tem menos pertuites, que são menos entradas de material ou de contaminação, você consegue diminuir também o risco de infecções. Então a nossa técnica visa sempre um pós-operatório, pós-procedimento que traga conforto para o paciente. Hematomas e infecções, a nossa técnica diminuiu a quase zero. Vocês vão ter um conforto muito bom se vocês seguirem à risca a nossa técnica. Granulomas. O que são os granulomas, tá? São nódulos circunscritos que formam no tecido. Então, às vezes, como eu tinha dito antes, às vezes seria interessante para quem não tem tanta prática com o ácido fazer um treinamento, né, uma calibragem da mão, para você conseguir passar esse ácido mais uniforme. É importante você ter essa calibragem e também é importante a massagem após o procedimento. Como eu disse lá na parte de materiais, ele é um material que pode ser moldado inicialmente. Então, seria interessante sempre massagear o lábio do paciente, ver se ficou algum grânulo e já conseguir com a massagem eliminar. Agora nós chegamos na parte mais aterrorizante, que é a necrose. O que é a necrose? A necrose é a morte celular do tecido. É quando você falta irrigação sanguínea na região e falta oxigenação naquele tecido e você vai ter morte celular e vai ter a abertura, né, uma úlcera nessa pele, aonde a pele morre, literalmente morre. Então isso é o que mais assusta todos os profissionais que trabalham com harmonização. E realmente não é legal. A gente quem já pegou paciente com o início de necrose, sabe como é difícil, como envolve a parte psicológica também do paciente. Então aqui eu vou explicar e mostrar para vocês o que seria uma necrose. Além da necrose, quando a gente tem um começo, né, da necrose, eles aparecem um livedo, que a gente fala, que são linhas avermelhadas e azuladas na pele com contornos irregulares. E tem uma extensão que segue na disposição das veias. Então, assim, se você tem uma compressão vascular ou você entra com um preenchedor dentro do vaso, que daí você acarreta uma necrose, você tem de cara uma isquemia da pele, porque você para a nutrição desse sangue na região, e depois você já começa a ver o livedo, que são essas formações avermelhadas, azuladas, que elas começam a subir em direção à artéria. Então aqui a gente vai ensinar vocês certinho qual o protocolo que eu uso no meu consultório em casos de diagnóstico de necrose, tá? Tanto para pacientes que vêm de fora, como se ocorrer alguma coisa no consultório.